Gravando. Saldo meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você do canal do YouTube, a paz do Senhor. Você do Instagram, você dos meios de comunicações, da internet. Deus abençoe você. Você possa estar ligado no nosso canal Cajueiro dos Profetas, de onde poderosas mensagens de Deus estão saindo para alcançar vidas em muitos lugares do mundo. Sou apenas um instrumento de Deus para que me coloquei à disposição do Senhor para ser usado na terra pelo Senhor. Quero trazer uma mensagem hoje no Salmo 23 e o versículo 1. Quero pregar uma mensagem poderosa nesse versículo. Agora tá? Tá. Vou cantar um hino antes de pregar, um hino 5 da harpa cristã. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Amém, irmãos? Tá escuro, Cássio. A palavra do Senhor diz no Salmo 23, é bem verdade que o Salmo 23 é um cântico de Davi, mas eu não quero entrar em detalhes teológicos, quero só apenas ler o versículo 1 do Salmo 23, onde diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Amém. O versículo aonde eu li, irmãos, caro ouvinte, a palavra de Deus, foi escrito por uns dos homens mais amados por Deus que já passou nessa terra. O grande rei Davi. Rei Davi até hoje, ele é amado pelos judeus. É bem verdade que se você for em Israel e for até o túmulo de Davi, é um dos lugares mais visitados pelos turistas que vão a Israel. No túmulo de Davi tem uma lâmpada acesa e fica numa gruta e é comparado ao sepulcro de Jesus lá em Israel, que também é mais visitado. Davi, ele foi um homem que a Bíblia diz que Davi ele foi segundo o coração de Deus, amado irmão. Davi, ele chamou a atenção de Deus para ele. Ontem eu pregara sobre o rei Davi lá na minha casa e falara que Davi ele era o xodó de Deus na terra. Existem pessoas que são amadas por Deus desde o nascimento, desde o ventre da mãe delas. E Davi foi uma dessas pessoas que foi amada por Deus
desde o ventre da mãe dele. Ele era um xodó de Deus. Ele era alguém que o Senhor tinha um enorme cuidado, um enorme zelo pela pessoa de Davi. Glória a Deus. Davi escreveu o livro de Salmo, o livro dos Salmos, não todos, porque a maioria dos salmos são de autoria de Davi, mas outros salmos que escreveu foi Asaf, e também outros salmistas escreveram o compêndio de salmos da Torá ou da Bíblia do Antigo Testamento. Aqui no Salmo 23, versículo 1, Davi ele diz: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Agora eu quero entrar e falar sobre o pastor. O que é um pastor? O pastor, ele é, no Antigo Testamento, o pastor, ele era aquela pessoa que ficava responsável para cuidar do gado e das ovelhas durante o dia e durante a noite. Ele dormia pouco, usava um cajado, ficava no deserto, ou acompanhava o gado e as ovelhas para comer pastagem aonde era propício, onde tinha mais alimentos verdejantes. O pastor, ele ficava cuidando do rebanho de animais. Aleluia. O pastor, ele era esta função de um pastor. A origem da palavra pastor vem daí, vem de cuidar, de proteger o rebanho. É alguém que se preocupa com o bem-estar dos animais. Gado. Na épocas antigas do rei Davi, as cidades eram muradas e a violência era muito grande também naqueles dias, irmão Isley. Existia naqueles dias do rei Davi, existia tribos, existia que nós chamamos hoje de gangues, existia massacres, as pessoas brigavam por bens, territórios, e o pastor muitas vezes ele tinha que ter ousadia, ele tinha que defender o rebanho. E como só um pastor não era suficiente, eles formavam uma sociedade de pastores para uns ajudar os outros. Não dizia, me ajuda a olhar o meu rebanho que eu ajudo a olhar o teu. E nesta forma, irmão Paulo, todos trabalhavam unidos em um mesmo propósito, cuidar do rebanho. O pastor era uma pessoa que cuidava de animais. Glória a Deus. O primeiro pastor na Bíblia, humano, estou falando o primeiro pastor humano, o nome dele se chama Abel. Abel. O segundo, o filho de Adão. A Bíblia diz que Adão teve 2 filhos, Abel e Caim. Abel era pastor de ovelha, era pastor. Caim era agricultor, era lavrador. A Bíblia vai dizer, irmão Paulo, que Deus, tanto Caim como Abel, foi oferecer um sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que Abel ofereceu o melhor cordeiro do rebanho, aquele grandão, bonitão, famosão. Foi esse que Abel ofereceu ao Senhor. E Deus recebeu o sacrifício de Abel. Cheirou a narina de Deus como cheiro suave e agradável ao Senhor.
E Deus abençoou o rebanho de Abel, mas produzia, e não morria, e não adoecia. O rebanho de Abel estava aumentando na terra. Caim também levou o sacrifício dele ao Senhor. A Bíblia diz que ele levou frutos podres, frutos apodrecidos, e queria que Deus recebesse. E Deus não é obrigado a receber resto. Ei, meu querido, deixa eu te dizer, Deus ele não recebe sobra. Deus ele não recebe resto. Se até na macumba, o macumbeiro quando vai fazer o trabalho, despache, ele invoca as entidades e os demônios, exige o melhor para ser oferecido um despacho. Se o diabo quer o melhor, imagine Deus, que é dono de tudo. Deus não é mendigo. Tem muitas pessoas que pegam moedas, ajuntam muitas moedas e levam de oferta para a igreja. Tem gente que eu conheço que pega muitas moedas e cada culto que vai leva uma moedinha de R$1. Meu Deus! Ei, Deus não é pedinte de esmola. A obra do Senhor não é instituição de caridade. Você que diz que vai dar isso para a obra de Deus e ainda quer recompensa. Se o teu fruto, se a tua oferta é o resto, Deus não vai receber. Tu está dando para o homem, tu está dando para o pastor, mas Deus não recebe tua oferta. Deus só recebe o melhor. Aprenda isso. Deus só recebe o melhor. Deus não recebe o resto. O resto joga para fora. Então, o primeiro pastor foi Abel. Depois de Abel, houve-se uma crise na humanidade. O pecado já estava alastrado na terra. Houve o dilúvio. Depois do dilúvio, houve-se a descendência de Abraão, que veio da descendência de Sete. Aquele que substituiu Abel, o terceiro filho de Adão com Eva. E Abraão, ele veio da descendência de Sete. E a descendência de Abraão, Sete, eles eram nômades, pastores que moravam na região de Uz dos Caldeus. O pai de Abraão, Terá, ele era pastor de ovelha. Abraão também era um grande pastor na região de Uz dos Caldeus. Mas o pai de Abraão tinha outros ofícios, que era fazer ídolos, fazer imagem de escultura, como muitos fazem ainda hoje. A região de Canidé, região de Juazeiro, pessoas vivem de confeccionar imagem de escultura e vender, enganar as pessoas, dizer que é Deus. Terá, pai de Abraão, ele era um fazedor de ídolos e vendia para as outras pessoas deuses de barro. E as pessoas acreditavam que realmente aqueles deuses tinham um grande poder. E a história de Flávio José, historiador hebreu, vai dizer que um dia o pai de Abraão fez uma viagem e disse para Abraão: Abraão, fica cuidando da casa, que eu vou fazer uma viagem. E Abraão ficou cuidando da casa do seu pai. E a história diz que
na casa de Abraão tinha muitos ídolos, do pai de Abraão tinha muitos ídolos nas paredes. Era um comércio de deuses pagãos. E tinha um que era grande, era enorme, era grande esse ídolo. E Abraão foi limpar os ídolos. E Abraão, a fé já brotará no coração de Abraão. Abraão não acreditava nos deuses do seu pai. Abraão pegou aquele Deus e quebrou e macetou de pau. Abraão pegou um pedaço, uma tora de pau e esbacetou. Pou! 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 Abraão quebrou. A mesma coisa eu faria se eu também tivesse lá no lugar de Abraão. Abraão, ele quebrou o Deus, esmacetou de pau. Quando o pai de Abraão voltou da viagem, viu os deuses tudo no seu canto, mas o maior que tinha estava quebrado. E o pai de Abraão disse: Abraão, vem cá, Abraão. Abraão, cadê o ídolo? Cadê o Deus maior da casa? O ídolo maior. E Abraão disse assim: pai, caiu e quebrou. Eu estava limpando ele e ele caiu e quebrou. Abraão estava mentindo para o seu pai para não ser acusado de nada. Aí o pai de Abraão disse assim: Abraão, conta essa história direito, Abraão. Como esse ídolo ia cair, Abraão? Se ele não tem perna, se ele tem perna, mas não anda, se ele tem braço, mas não apalpa, se ele tem nariz, mas não cheira, se ele tem ouvido, mas não escuta, se ele tem olhos, mas não vê, como ele iria cair se ninguém o empurrasse, Abraão? Conta essa história direita, Abraão. E Abraão disse assim: pai, o Senhor acabou de dizer que ele tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa, tem nariz, mas não cheira, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não escuta, e o Senhor ainda acredita que ele é um Deus, pai? Por favor, meu pai, deixe estas coisas. Mas o pai de Abraão já estava enriquecido com o comércio de vender ídolos. A mesma coisa a Igreja Católica faz. Vende ídolos, vende deuses pagãos e não quer perder o comércio, o lucro, porque bilhões entram na conta do Vaticano. Eu conheço a Igreja Católica por dentro e por fora. Eu sei como funciona a Igreja Católica. Eu vim da Igreja Católica, meu filho. Dentro do Vaticano entra milhões e milhões de reais. Existe o Banco do Vaticano, é um dos bancos mais ricos do mundo. Tem investimento em toda a Europa, Brasil, Ásia e todo canto do mundo. É uma igreja milionária que enriqueceu com a morte dos nossos irmãos no passado, que a igreja nos cruzados matou nossos irmãos na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, na antiga União Soviética. Muitos dos nossos irmãos foram trucidados, mortos, e as suas riquezas foram confiscadas por papas do passado que mataram nossos irmãos e hoje são ricos porque roubaram dos nossos irmãos. Mas está chegando o juízo de Deus sobre você, Igreja Católica. Aguarde, por esses dias, Deus irá cobrar. Arabacanderebecova. Deus vai cobrar tudo que vocês fizeram aos nossos irmãos no passado. Da descendência de Abraão surgiram outros pastores. Abraão pastoreou, saiu do meio da sua parentela e foi para a terra de Canaã. E na terra de Canaã, Abraão se torna um grande pastor de ovelhas e de gado. Sua descendência, por ter seu filho Isaque, Abraão se torna um homem riquíssimo na região de Canaã. É de verdade que Abraão peregrinou no Egito, peregrinou em Gerar. Abraão peregrinou em muitos lugares da terra de Canaã.
Quando Abraão morre, Abraão deixa Isaac, seu filho. Isaac se torna um grande pastor do deserto, um grande pastor da região de Canaã. Isaac, ele gerou 2 filhos, Jacó e Esaú. Dos 2 filhos de Jacó, Isaac e Esaú, irmão Paulo, é bem verdade que Esaú, ele foi um grande fazendeiro, foi um grande pastor, mas ele não herdou a bênção do Senhor. E Jacó, irmão Paulo, foi para a terra de Ur dos caldeus buscar uma esposa para si na casa do seu pai, na casa materna da sua mãe. Casou com uma das filhas de Labão, que era pastora também de ovelhas. O nome dela era Raquel. Jacó casou com Raquel, uma pastora de ovelha, e ele se tornou também um pastor. O rebanho de Labão aumentou muito aumentou o rebanho de Labão, porque Jacó tinha a bênção do Senhor sobre a vida dele. E quando o rebanho de Labão aumenta muito, Jacó, depois de 14 anos de trabalhar por 2 filhas de Labão, Jacó passa a ter o seu próprio rebanho. E quando Jacó, ele tem seu próprio rebanho e ser pastor das suas próprias ovelhas, porque até então ele era pastor das ovelhas de outro homem, ele passa a ser pastor das ovelhas do seu pai, as suas próprias ovelhas. E nesta situação, irmão, Jacó aumenta o seu gado na terra. E ele tirava o dízimo. Para quem diz que o dízimo é coisa da lei, eu vou te falar uma verdade bíblica que você ainda talvez não aprendeu, amado irmão. O dízimo não é da lei. O dízimo, antes que a lei existisse, o dízimo já existia. O dízimo, ele foi estabelecido na época do patriarca Abraão. A Bíblia diz que Abraão voltou de uma guerra, e quando o sacerdote Melquisedeque veio saudar Abraão com pão e vinho, a Bíblia diz que Abraão deu dízimo de tudo que ele tinha ao sacerdote Melquisedeque, que era rei de Salém, rei de Jerusalém. O dízimo é um ato de fé. O dízimo não é, eu não dou dízimo porque a lei obriga. O dízimo não é, se você dá o dízimo obrigado, porque a lei não dê, porque Deus não recebe o teu dízimo. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, nada forçado Deus recebe. Se você dá o dízimo porque você é obrigado, não dê, meu filho. Amém? Receba se quiser essa palavra. Jacó, ele deu o dízimo porque ele fez um voto ao Senhor, que se Deus abençoasse ele na terra que ele iria dar o dízimo de tudo. E Deus abençoou Jacó. Eu dou o dízimo porque eu quero ser abençoado. O dízimo é a décima parte. A décima parte. O dízimo é 10% do que eu ganho. Mas se eu quiser dar mais, quem vai impedir? Quem vai impedir eu dar mais se eu quiser? Se eu quero ser mais abençoado, eu dou 20%, meu filho. Faça o mesmo. Agora, se você não tem amor para dar, abençoar na obra do Senhor, não dê. A obra de Deus não precisa da tua misericórdia, da tua esmola, meu filho. Se você é um Caim, vá com o teu resto para o inferno, meu filho. Dê o melhor para Deus. Amém? Jacó foi um grande pastor. Teve uma ocasião que Jacó já estava com 137 anos de vida. Jacó já tinha. Quando Deus levou José para o Egito, para ser o governador de todo o Egito. José trouxe Jacó de Canaã para morar no Egito. E Faraó chamou Jacó no palácio e 5 irmãos de José. E José já havia falado secretamente com seu pai, dizendo: se
Faraó perguntar qual é o ofício de vocês, vocês digam que são pastor de gado e não de ovelha. José cometeu um erro ao pedir o seu pai para mentir, para dizer o seu pai dizer para Faraó que era pastor de gado e não de ovelha, porque o egípcio é abominação ser pastor de ovelha. O egípcio não gosta de ovelha. E quem não gosta de ovelha é lobo, que só quer a lã das ovelhas. E Faraó chamou Jacó e disse: Jacó, qual o teu ofício? E Jacó disse: eu sou pastor de gado, mas também sou pastor de ovelha. Desde a minha meninice eu cuido de gado, eu cuido de rebanho. Amém? Jacó não mentiu. Jacó disse para Faraó: eu sou pastor de gado e também de ovelha. Pastor de gado é os Illuminati. Eu sei que eu estou no meio de comunicação, escuta essa, maçons que vão ouvir esse vídeo. Pastor de gado é vocês, Illuminatis, que tem a humanidade como gado de vocês. Brasília dá um pão e 1 litro de leite para os pobres, né? Eu já sei a malandragem de vocês, Illuminatis. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Eu sou pastor de ovelha e não de gado. Glória a Deus. E depois de Jacó, o povo de Deus ficou no Egito 400 anos sendo escravo de Faraó. Depois um outro pastor, veja que a história sempre está vindo acompanhada de pastor. Depois de 430 anos, irmão Paulo, Deus vai lá no deserto do Sinai e olha para um pastor de ovelha que estava lá esquecido, mas ele era pastor. Moisés. Deus tirou ele do palácio, levou para o deserto para passar 40 anos cuidando de ovelhas, para depois ele retornar ao Egito para ser pastor das ovelhas do Senhor. E o pastor Moisés, Deus trouxe ele para o Egito, entregou o cajado na mão dele, o cajado de Deus, e deu a ele poder e autoridade para fazer os grandes sinais que foram feitos no Egito, as pragas, as 9 pragas. Deus tirou o povo dele com mão forte do Egito, através do pastor Moisés. Moisés guiou o povo pelo deserto, pelo Mar Vermelho. Moisés guiou o povo, as ovelhas do Senhor, por muitos desertos da vida. Quando Moisés morreu, não tinha outro pastor para assumir o comando das ovelhas do Senhor. Mas Deus levantou o pastor Josué, que no original quer dizer Yeshua, salvação. Josué era um tipo de Cristo na nova aliança. Jesus também, como Josué, veio para ser o redentor da humanidade. Tirou o povo do Egito para conduzir a Canaã celeste. E quando o povo já estava na terra prometida, surgiram outros pastores. Gideão era um pastor. Deus levantou pastores e pastoras para ser juízes do povo dele. Mas nos dias de Davi se tornara um pastor de ovelha. A Bíblia diz que Davi ele ficava de trás do curral das malhadas. Ele ainda criança, irmão Paulo. Ele era pastor.
de Jessé. E Davi como pastor, irmão Slay, Davi como pastor, ele era cuidadoso com as ovelhas do rebanho. Se via um leão, Davi partia para cima, arrebentava, tirava a ovelha da boca do leão e tirava. E pegava nas barbas do leão e o matava. Glória a Porque Deus. Davi era um pastor que tinha amor pelas ovelhas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Uma ovelha não morria se Davi estivesse por perto. Grande Deus. Davi enfrentava ursos, enfrentava leões para defender a ovelha do seu rebanho. E você, pastor, do século 21 que foi levantado por Deus, por que é que tu não defende mais as ovelhas do teu rebanho? Será se você está sendo um pastor inútil? Como diz lá em Ezequiel 47, ai dos pastores inúteis, porque o Senhor diz, eu mesmo vou destruir eles. Você é um pastor inútil, que não defende as tuas ovelhas do lobo, pastor. Que pastor é você, rapaz, que não defende a tua ovelha? Davi brigava pelas ovelhas dele. Davi defendia as ovelhas com toda a força que ele tinha. Uma ovelha, para Davi, valia mais do que a própria vida dele. Porque Davi sabia que a ovelha não era dele, a ovelha era do pai dele. Ei, pastor, tu que bate no peito e diz, a minha igreja tem tantos dizimistas, e o dízimo é alto, porque tem muitos crentes da minha igreja que são dizimistas e se exalta. Cuidado, rapaz. As ovelhas não é tua, pastor. As ovelhas é do Pai, é de Deus. Não é tua as ovelhas. Cuidado. Cuidado. As ovelhas não é tua. Tu tem que defender as ovelhas, porque as ovelhas é do grande pastor e supremo pastor, que é Deus. E ele vai cobrar as ovelhas que ele entregou nas tuas mãos. E no Salmo 23, onde eu li, o salmista Davi, ele era pastor. Mas houve esse momento na vida de Davi, que Davi estava passando por um vale e ele se sentiu como ovelha. Ele cuidou de ovelha. Davi sabia o que era que as ovelhas passavam. E Davi, ele era uma ovelha também. E Davi estava passando por perseguições, por desertos. E nenhum pastor humano cuidou de Davi. E foi quando Davi dobrou o seu joelho na provação, levantou as mãos para os céus e disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Glória a Deus. Davi, ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi tinha experiências para dizer isso, irmãos? Será se realmente Davi foi uma ovelha que o Senhor cuidou dele? Davi tinha propriedade para dizer esse versículo com tanta convicção, irmão Paulo, irmão Slay? Será se Davi realmente ele foi cuidado pelo Senhor, irmão, para dizer isso? Eu vou te mostrar que sim, meu filho.
Davi, ele foi chamado jovem para cuidar do rei Saul e morar com o rei Saul. Quando Saul descobriu que Davi, ele era ungido de Deus, e Davi era uma ameaça para ele, ele passou a perseguir Davi como se persegue um cão morto. Davi não tinha mais paz, vivia de deserto em deserto, escondendo. O rei Saul procurando Davi com 3.000 soldados. Você sabe o que é isso? Você ser procurado para morrer por um rei e 3.000 soldados dos melhores de Israel. Se fosse no dia de hoje, Moisés, era eu ser procurado pelo presidente do Brasil e pela polícia federal. Imagina aí o que Davi passava em ser procurado para morrer sem ter cometido nenhum crime, só por ele ser o pastor que Deus ia levantar. Tinha uma promessa. Quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre. Ainda que o diabo decrete a tua morte, ainda que o macumbeiro diga que vai te matar, faça todo o ritual de macumba. A macumba do macumbeiro não pega em quem tem promessa. A macumba dele vai virar para ele mesmo. Porque quem tem promessa não morre antes que a promessa se cumpra. Glória a Deus. Davi tinha promessa, rapaz. E Davi, uma certa região de Israel chamada Efraim. Davi estava passando pela região de Efraim, Judá, o monte de Caleb. E lá existia um fazendeiro rico chamado Nabal. Nabal era um grande fazendeiro, tinha muito gado, muita ovelha. E Davi chamou 10 jovens e mandou ir até a casa de Nabal. Disse assim: saudai Nabal e dizei: próspera a tua casa, e mandai alguns alimentos para me comer, porque estou com fome nesse deserto. Eu preciso de alguns alimentos. Mandai por meus jovens. Os jovens de Davi foram saudar Nabal e chegaram lá e bateram palma. Nabal, Davi manda saudar a tua casa e dizer: próspera seja a tua casa, e que o Senhor abençoe tudo que você tem. Mas ele também, Nabal, mandou te pedir alguns alimentos, porque ele está aqui próximo da região e ele está com fome e tem muita gente aos seus cuidados e nós não temos o que comer. Você pode mandar alguns alimentos? Nabal disse para os mensageiros de Davi: quem é Davi? Porventura eu conheço Davi, fugitivo que foge do seu senhor? Ide dizer para Davi que eu nem conheço ele, e eu não vou matar as minhas reis, degolar minhas reis, para dar um homem que foge do seu senhor. Vão-se embora, que eu não vou ajudar não. E os mensageiros de Davi retornam para Davi e dizem assim: Davi, Nabal mandou dizer isso, que não tem nada para te dar. Davi disse: amole as espadas de vocês, porque amanhã de manhãzinha nós vamos chegar na casa de Nabal. Vamos matar tudo, não vamos deixar nada com vida, e vamos trazer tudo que ele tem de despojo, porque eu ajudei ele, eu protegi o rebanho dele quando eu era pastor nessa região. Eu guardei o rebanho de Nabal. Os pastores de Nabal, com meus pastores, nós formávamos um muro protegendo o gado, as ovelhas de Nabal. E quando agora que eu preciso de uma pequena ajuda, Nabal manda me dizer que não tem. Vou lá, vou matar, eu vou destruir o que Nabal tem. Mas quando Davi estava indo
Abigail, a mulher de Nabal, essa história está lá no livro de 1 Samuel. Quando Davi estava indo, Abigail se apressou, uma mulher sábia era Abigail. Preparou comida, preparou alimentos, preparou bastante refeições, colocou em jumentos, queijos, coalhada, figos, pastas, e levou a Davi no deserto. Quando Davi vinha já para matar Nabal, Abigail encontrou com Davi. A Bíblia diz que ela desceu do jumento e ela se ajoelhou nos pés de Davi. E ela disse: ouça, meu senhor Davi, não leve em consideração que Nabal falou de ti. É bem verdade que o nome dele já diz tudo quem ele é. Nabal significa loucura. Mas eu vim te suplicar, meu senhor, que não escute as palavras de Nabal, porque eu, a tua serva, trouxe alimento para o meu senhor. Não consideres no teu ânimo as palavras de Nabal, porque ele é um homem louco, filho de Belial. E Davi disse, recebeu, foi apaziguado pelas palavras de Abigail e voltou em paz e deixou Abigail voltar em paz para a casa dela. E quando amanheceu o dia, Abigail contou tudo a Nabal. A Bíblia diz que Nabal se fez de duro, não considerou as palavras de Abigail, se endureceu, e depois de 10 dias o Senhor o feriu e morreu engasgado. E Davi casou com Abigail, e tudo que era de Nabal passou a ser de Davi, porque ele casou com a viúva. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Aqueles que você mais ajuda são os que no futuro provavelmente serão os que não vão te ajudar. Porque Davi ajudou Nabal. Não é assim com a nossa vida, irmão Paulo? Verdade. Nós ajudamos pessoas, oramos por pessoas. Nós muitas vezes damos o nosso tudo para ajudar certas pessoas. Se esforçamos, nós pagamos o preço com aquelas irmãos. E quando ele já está bem estruturado, nós precisamos de algum favor desses irmãos. Eu falo irmãos porque eu estou citando o meio evangélico. Eu sei que no mundo tem muito pior. E quando nós precisamos do irmão, ele vira as costas e diz: eu nem lhe conheço, rapaz. Aí a gente dá vontade de dizer: você não se lembra que quando você estava passando pelo vale, eu lhe ajudei, irmão, coração? Eu lhe ajudei, irmão, orando por você. Eu estava com você na luta, meu irmão. Eu lhe ajudei. Eu não quero recompensa, mas é porque agora eu estou no deserto. E eu preciso, Deus lhe abençoou. Eu preciso que você me ajude, irmão, também. Eu lhe ajudei. Mas muitos viram as costas e não ajudam. Deus vai tirar os Nabais da tua vida. Deus vai tirar os Nabais da tua vida. Tem muitos que dizem que é teu amigo, é tua amiga, está dentro da tua casa, mas ela só está dentro da tua casa porque ela quer tomar o teu marido. Ela está dentro da tua casa, mas ela está de olho no teu marido. Quando tu menos esperar, se tu não tirar essa Jezabel dentro da tua casa, mulher, irmã, serva de Deus, ela vai tomar o teu marido. Ela não é tua amiga coisa nenhuma. Do mesmo jeito, você, irmão, tem muitos que dizem que é seu amigo, bate no seu ombro e diz que é seu amigo. Só falsidade. É Nabal.
Não é teu amigo coisa nenhuma. O verdadeiro amigo é aquele que Salomão diz, que come um pão seco e bebe um gole d'água contigo no deserto. Glória a Deus. Esse é o amigo, rapaz. Glória a Deus. É aquele que é teu amigo quando tu tem e quando tu não tem. Quando tu tá na prova e quando tu também tá na benção. Ele é teu amigo quando tu tá de carro e quando tu também tá a pé. Quando ele é teu amigo quando tu tem, aleluia, pra comida na tua casa para chamar ele pro banquete. Mas também quando tu tá na prova que só tem um gole d'água. Ele vai dizer, irmão, não quero saber do que tu tem, irmão, eu quero saber que eu quero te ajudar. Esse é amigo. Mas Nabal, Deus vai tirar os Nabal da tua vida, irmão. Glória a Deus. Deus vai tirar a máscara daqueles que diz que é teu amigo. Deus vai tirar a máscara deles. Porque Deus tirou a máscara de Nabal. Davi tinha Nabal como um amigo. Mas Nabal não tinha Davi como amigo. Nabal só tinha Davi como alguém que poderia ser útil a ele quando ele precisasse. Ele não tinha Davi como amigo. Davi tinha Nabal como amigo. E na hora que Davi mais precisou de Nabal, Nabal virou as costas para Davi. Ei, eu estou falando de pastores. Eu não saí da mensagem de pastor. Nabal era pastor. Davi era pastor. E agora, aconteceu que a Bíblia vai falar de um homem chamado Barzilai. A Bíblia diz que Barzilai ele era um homem rico e muito rico. A Bíblia diz que Barzilai ele ajudou Davi durante os anos que Davi passou no deserto.